E aí, torcedor palmeirense, sabadão, excelente sábado para todos vocês, torcedores do Palestra Itália. Então vamos falar de Verdão? Bora lá então! Hoje muita coisa para falar, eu vou resumir tudo isso num vídeo só. Vamos falar da chance do Kusevich, que ele poderá ter hoje no jogo do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão. Vamos falar da premiação milionária que está aguardando o nosso querido Abel Ferreira. Aliás, muito merecida essa premiação se acontecer. Vamos falar da situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, muita polêmica. Joga, não joga, treina, não treina, o que fazer no Campeonato Brasileiro. Temos também uma informação do nosso antigo presidente Paulo Nobre. Vamos passar tudo isso para vocês nesse conteúdo de hoje, então não perde e assiste até o final. Vou pedir para vocês, se estiver gostando do Porco Raiz, ó, capricha naquele like maroto para o fortalecimento desse canal da mídia alternativa e vamos para frente. Vamos lá, torcedor, vamos começar falando sobre o Paulo Nobre. Paulo Nobre realmente não vai ser candidato à presidência do Verdão no ano que vem. Então ele teria que ser inicialmente candidato a conselheiro, que ele não é mais, e posteriormente então se candidatar à presidência, mas o Paulo Nobre realmente não quer saber mais da política do Palmeiras. É uma pena, eu sou um grande admirador do Paulo Nobre, mas infelizmente ele não está mais afim da política do nosso Verdão. Outro assunto legal também que eu queria falar com vocês é sobre o Benjamin Kusevich, o nosso zagueiro, que pouco atuou defendendo a camisa do nosso Verdão. Eu queria mostrar aqui o patrocínio aqui para vocês, ó, torcedor Crefisa, tá? Muita gente, quando eu uso essa camisa, fala assim: nossa, você está usando uma camisa que tem o patrocínio antigo, que hoje patrocina o São Paulo. Olha, galera, camisa do Palmeiras, para mim o que vale é a camisa com esse brasão aqui, tá? Não é o patrocínio. Bom, mas vamos lá. Vamos falar do Kusevich. O Kusevich, ele veio para o Palmeiras se recuperando de um problema no tornozelo. Ele tinha sofrido uma cirurgia no tornozelo para alguma correção, tá? Então ele não estava 100% na época que veio. Mesmo assim, ele fez duas atuações. Ele atuou contra o Bahia, tá? E depois ele atuou alguns minutos contra aquele jogo ruim do Santos, aquele jogo que a gente tomou um sufoco lá na Vila, todos vocês devem lembrar. Nessas duas atuações do Kusevich com a camisa do Palmeiras, ele atuou muito bem. E a torcida clama pelo Kusevich. Pô, põe o Kusevich, o cara é um zagueirão, o cara é sério, joga direitinho. E até então ele não teve uma oportunidade efetiva de mostrar o seu futebol. Foram muito poucas passagens, tá? Então quem sabe hoje no jogo contra o Sport, prevendo poupar o Gomes e o Luan, que está com dores lombares, de repente Kusevich pode vir a campo e nos surpreender, ou não, não sei, mas provavelmente Kusevich deve atuar hoje no jogo contra o Sport lá em Pernambuco. Vou falar agora um pouquinho do jogo de hoje, às 19 horas lá em Pernambuco. Sobe a arte aí pra gente falar um pouquinho desse jogo aí, pra gente ver alguns números, algumas coisas pra gente comentar. Vamos lá. Bom, Palmeiras Sport, ele vai acontecer hoje, tá? Lá na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Todos vocês conhecem o estádio lá do Sport. É um lugar muito complicado pra gente jogar. É difícil, lá o calor é intenso. É a casa do adversário, tá? E olha como está o Sport no Campeonato Brasileiro. Ele está em 14º colocado, portanto muito próximo da zona de degola. E o Sport vem com vontade para ficar distante, para se distanciar justamente dessa zona de degola, tá? O Sport já tem 28 jogos e soma 32 pontos no Campeonato Brasileiro. Falando um pouco do Palmeiras, o Palmeiras está em 6º colocado, tem apenas 26 jogos, então nós estamos 2 jogos atrás do Sport e temos 44 pontos. Se a gente tivesse esses 28 jogos e tivesse 100% de aproveitamento nesses outros 2 jogos, a gente estaria hoje então com 50 pontos, tá? Então um pouquinho mais distante do Sport, então é uma briga aí de 6º contra 14º colocado. A gente fica naquela dúvida, né? Será que o Abel vai poupar? Será que o Abel tem que abrir mão do Campeonato Brasileiro? Muitos canais da mídia alternativa têm dito, inclusive lives, até que eu acompanhei ontem à noite, têm afirmado que o Palmeiras sim deve usar o Campeonato Brasileiro apenas para treinar os jogadores. Mas será, torcedor? Eu tenho minhas dúvidas e vou falar no próximo tópico. Então vamos lá.
Vamos lá, torcedor, vamos falar então do Palmeiras no Brasileirão. Sobe a arte aí. Palmeiras no Brasileirão. O Palmeiras, como eu já tinha dito, ele está em sexto colocado, tá? Tem apenas 26 jogos contra a grande maioria dos outros times que está com 28 jogos, assim como o próprio São Paulo, que está na liderança com os seus 56 pontos, tá? Hoje a gente tem 44 pontos. Vamos imaginar o seguinte: se nós, desses 2 jogos que nós estamos atrás na tabela, se a gente consegue 100% de aproveitamento, a gente passa a ter 50 pontos e, portanto, apenas 6 pontos do líder São Paulo, que derrapou no meio da semana, tá? O São Paulo também tem jogos complicados pela frente e a gente, obviamente, como nosso rival dentro do gramado, a gente torce para que ele derrape mais. Então nós teríamos apenas 6 pontos para o São Paulo líder. Tá? E a gente ainda tem um confronto direto contra eles mesmos, e a gente teria um jogo aí de 6 pontos, tá? Então assim, muitas pessoas, muitos canais da mídia alternativa afirmam que o Palmeiras deveria usar o campeonato brasileiro apenas para treinar os jogadores. Mas aí eu faço para você a seguinte pergunta: na terça-feira a gente tem um jogo decisivo contra o River Plate no dia 12, tá? Vamos supor que a gente passe, e devemos passar do River Plate. Vamos supor que a gente passe, e aí a gente vai ter o último confronto, que seria a final da Libertadores, apenas no dia 30 de janeiro. 30 de janeiro. Então nós vamos ter um intervalo aí, do dia 12 ao dia 30, de 18 dias. O que a gente vai fazer desses 18 dias, torcedor? Olha o que a gente vai fazer. Eu estou colocando aí a agenda. No dia 9, portanto, hoje a gente vai jogar contra o Sport no Brasileirão. Na terça-feira, dia 12, nós vamos jogar contra o River Plate no Allianz Parque, tá? Se a gente passar, então a gente automaticamente está classificado para a grande final no dia 30. Ótimo. Só que a gente tem um intervalo do dia 12 ao dia 30. O que nós vamos fazer nesse período aí? Nós vamos ficar de férias? Não, nós vamos jogar, nós vamos treinar. E a gente vai continuar correndo pelo Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter no dia 15 um jogo contra o Grêmio, no dia 18 um jogo contra o Corinthians, no dia 21 um jogo contra o Ceará, no dia 24 um jogo contra o Flamengo, no dia 27 um jogo contra o Vasco da Gama. E aí a gente não sabe se vai para o dia 30 na final, ou a gente, se nós não formos para a final, que eu acho muito pouco provável, a gente teria um jogo no dia 31 contra o Botafogo. Mas vamos imaginar o melhor dos cenários. Nós vamos para a final, que é o que todos nós queremos. E aí, do dia 12 ao dia 30, nós vamos jogar o Campeonato Brasileiro. Então, por que abdicar do Campeonato Brasileiro se a gente está tão próximo? Apenas 6 pontos se ganharmos os jogos que nós temos aí atrasados, né? Eu acho que a gente tem que jogar o Campeonato Brasileiro sim, não só usar o Campeonato Brasileiro como treino, colocando jogadores da base. Nós vamos ficar aí 18 dias, temos que jogar sim. Por que não? Eu acho que, óbvio, a gente pode dar uma poupada aqui, uma poupada ali, de repente não ser o nosso foco principal o Campeonato Brasileiro, mas como time de gabarito que somos, nós temos sim que jogar o Campeonato Brasileiro com determinação, para valer. De repente, no último jogo, quando chegar mais próximo da final, aí sim a gente pode dar uma mesclada, pode dar aquela poupada para ficar aí 4, 5 dias com jogadores mais descansados para a grande final? Pode, aí sim, acho que está de bom tamanho, mas nesse intervalo, usar só o brasileiro para treino, eu acho que não, porque é uma competição muito importante, né? E nós somos os maiores do Brasil nessa competição. Por que não afirmar e reafirmar essa nossa condição de maior do Brasil? Não é não, torcedor? É para se pensar. Se você tem algum comentário a fazer, não perde tempo, comenta aí. Vamos para o nosso último tópico de hoje, o mais importante, sobre a premiação do nosso querido Abel Ferreira. Aí, torcedor, eu gosto de pôr arte para tudo porque eu acho que o YouTube ele é muito visual, né? Então acho que é importante. Em vez de ficar olhando para minha cara feia, vamos olhar para uma arte mais bonitinha. Sobe a arte aí do Abel Ferreira e sua premiação. Olha aí, torcedor, Abel e a Libertadores. O Abel, quando ele fez a contratação com a Sociedade Esportiva Palmeiras, tinha uma cláusula onde estabelecia que se o Abel conseguisse levar a Sociedade Esportiva Palmeiras ao título da Taça Libertadores da América, essa competição continental, a nossa obsessão, né, aquela nossa vontade para ter esse caneco, levantar esse título da Copa Libertadores, o bicampeonato,
Obviamente nada mais justo do que ele receber uma premiação por essa façanha, por ter conseguido levar o Palmeiras até essa façanha de levantar o campeonato da Libertadores, o caneco da Taça Libertadores, e para isso ele vai ganhar um pouco mais, em torno, não sei, não está muito definido isso, 7 milhões de reais seria o prêmio do Abel, seria o bicho, vamos dizer assim, do Abel Ferreira para essa conquista, né? Conquista da Taça Libertadores tão sonhada pelo torcedor palmeirense. Eu acho, torcedor, que não tem nada mais justo do que dar uma premiação para o Abel, para essa conquista, coroar o trabalho tão bem feito, tão bem elaborado nesse tão pouco tempo, né, de presença aí junto com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, muito merecido, Abel. Tomara que você conquista para nós esse campeonato, para sua premiação, para que você seja ainda mais feliz, né, e um pouco mais abastado. Isso é muito importante na vida de todos nós. É isso aí, torcedor. Hoje a gente vai ficando por aqui. Desejo a vocês um excelente jogo logo mais às 19 horas. Palmeiras e Sport valendo 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra!